bom? Bem-vindos mais uma vez ao The Game of Cards, e neste vídeo nós vamos voltar a falar dos Ultrons, certo? Ultron que está ficando cada vez mais presente nos torneios e nas partidas de Battle Sims, principalmente após a coleção Iniciativa Vingadores, com a chegada do Ultron 61K e do Ultron 1, ok? No primeiro vídeo eu falei da sinergia deles, envolvendo a questão da capacitação e da procura por eles no deck, certo? Eu vou deixar o link aqui e também no final do vídeo vai ter o link do primeiro vídeo falando da questão da sinergia. Nesse aqui nós vamos falar de combo, certo? E um card que está dando muita força para eles, e eu estou vendo esse card sendo esquecido por muitos, tá? É o cenário Extrapolar os Limites. Esse cenário, junto com os Ultrons, e agora com as ações que não tem custo de capacitação, certo? Temos aqui um exemplo. Tá dando muito o que falar, certo? Porque os Ultrons, eles trabalham em conjunto. Então, seu Extrapolar o Limite foi feito basicamente para usar com eles sentinelas e outros cards que tenham o mesmo alter ego e possam estar em cena juntos, tá? Então eu vou mostrar algumas situações de jogo usando os Ultrons, usando cenários, usando algumas habilidades, e aí vocês analisem, vejam se é viável para o seu estilo de jogo, adaptem de acordo com como achar melhor, certo? Eu vou dar apenas a ideia inicial aqui em algumas situações, beleza? Então, mãos à massa e vamos começar aqui. Bom, pessoal, vamos começar com essa questão aqui, certo? Digamos, certo, em situações favoráveis que eu consiga montar essa mesa. Temos aqui o Ultron 1 carregando o Ultron 14 e uma competência, certo? O Ultron 5 carregando um Ultron 6, o Ultron 61K e incursão surpreendente. O Ultron 6 carregando o Ultron 14, incursão surpreendente, rompante de poder e brutalidade. Não necessariamente nessas casas, pessoal, só uma sugestão, ok? E aqui o Ultron 14 com o Ultron 6, com o Ultron 61K, brutalidade e incursão surpreendente. Agora vamos ver como funcionaria a questão junto com o Extrapolar os Limites. Vamos ver primeiro o que é que o card diz. Quando este cenário entrar em cena, eu compro um card, beleza. Toda vez que um personagem usar uma ação de um card de personagem que ele estiver carregando, aquele personagem pode usar uma outra ação de nome diferente naquele turno. Essa carta recebeu uma errata, então a errata diz que a ação não pode ser repetida. Então eu não posso usar uma ação, depois usar outra e usar outra. Tem que ser as ações têm que ser sempre diferentes, certo? Então, vamos lá, eu coloco um card em cena e compro um card, certo? E aí, o que é que a gente faz? Vamos partir do pressuposto de usar primeiro os cards carregados, tá? Então, aqui eu tenho um Ultron 61K e aqui eu tenho um Ultron 61K. Eu vou usar a ação Impulsos Neurais, certo? O que é que ela faz? Ela transforma qualquer personagem em Ultron, certo? Eu escolho um personagem, aquele personagem ganha o alter ego Ultron. E todas as ações com alvo, certo? Dos Ultrons ganham mais um de dano para cada alvo. Então esse bônus mais um é sempre para ações que deem alvo, ok? Então eu vou aqui, uso implantes neurais. Posso escolher qualquer um personagem, já todos são Ultrons, mas não tem diferença. Então eu escolho um personagem, um Ultron qualquer, não vai fazer diferença. Então todas as ações de alvo dos Ultrons ganham mais um. Eu repito aqui, implantes neurais. Escolho um personagem para receber o alter ego Ultron. E aí as ações ganham mais um, ou seja, é acumulativo. Eu ganhei mais um aqui e mais um aqui. Ou seja, as ações de alvo desses personagens dos Ultrons ganham mais um para cada alvo. Ok? Entendidos aí? Ativou o Extrapolar os Limites para os dois Ultrons. Então eles podem usar mais uma ação durante o turno, desde que seja uma ação diferente. Tá ok? Então o que é que eu faço? Eu capacito de graça. Descarto um card para capacitar ele. Aqui. Ok? Tudo volta a ser como era. Então, vamos lá partir para o ataque. Eu uso com esse a incursão surpreendente. Beleza? Vai dar 4 de dano, né? 2 mais 2 dos bônus. 4 de dano na preparação. E aí, já dou um estrago lá pesado. Venho com esse outro Ultron. Incursão surpreendente, mais 4 de dano.
ok? Perca a conta não. Com o Ultron 6 aqui, tá com outra incursão, eu pago incursão mais 4 de dano. Lembrando que não é para o personagem que foi escolhido o bônus, tá? É para todos os Ultrons. Então aqui eu já dei 12 de dano só nessa brincadeira, certo? E ainda o que acontece, a incursão surpreendente me permite usar uma ação sem pagar os custos, beleza? Com esse dano eu acredito que tenha me livrado de antecipações, e aí eu parto para o meu ataque, certo? Então vamos lá. Eu posso usar uma ação sem pagar os custos com esse Ultron. Aí eu vou aqui e uso o Punho de Adamantium, dá 3 de dano, mais 2, 5 de dano. Ativa Extrapolar os Limites. Eu posso usar outra ação de nome diferente que não foi usada no turno. Então eu vou aqui e uso Brutalidade sem pagar os custos. Aí é que está a belezinha das ações sem custo, ok? Então aqui eu já bati só com esse Ultron aqui, ó, foi 4 mais 5 mais 3, né? 12 de dano com um Ultron apenas, certo? Com esse aqui eu usei incursão, eu vou usar, deixa eu ver, não, vamos deixar ele para depois. Com esse Ultron aqui eu usei incursão, e aí eu vou e uso o Punhos de Adamantium sem pagar os custos, dá mais 5 de dano. Eu não botei carta dele que não tenha custo, então ele usou o Punho de Adamantium e morreu aí. O Ultron tá ali bem quietinho. O que é que eu faço? Eu uso o Genocídio com ele, certo? O Genocídio tá aqui, descarrego. E aí ele vai dar 3 de dano em todo mundo. Como não tem alvo, não tem bônus, ok? Então ele dá dano em todo mundo aí, 3 de dano em todos os personagens. Esse aqui vai sofrer, eu tiro 2 cartas dele, não vai fazer falta, ok? E esse aqui fica no escudo. Ele usou o Ultron 14, então ele ganha o direito de usar mais uma ação lá, por causa do Extrapolar os Limites. Eu uso competência, compro 2 cards, certo? E esse aqui que ficou por último, eu uso Genocídio com ele, sem pagar os custos, por causa da incursão. E aí mais 3 de dano em todo mundo. Esses dois aqui acabam morrendo, mas aí dificilmente o oponente vai ter gás aí para segurar essa onda toda, certo? Então, se for o caso, volte para o começo dessa explicação e veja de novo com calma para ver os passo a passo. Você pode montar essa situação de forma que você quiser. Existem várias montagens, principalmente porque são vários Ultrons. Tá? Então, como você achar melhor dentro da sua estratégia, você monta essa situação, ok? Vamos para outra situação aqui. Bom, pessoal, agora vamos aqui para essa situação de entrada, certo? Eu quero entrar com o Ultron apenas para já fazer um estrago aí no oponente, certo? O cenário continua aqui. E aí eu vou para o combate, certo? Levando em consideração situação perfeita, o oponente não tem antecipações, ou então um esconderijo secreto, um chamariz, uma armadilha para proteger esse Ultron, ok? Então o Ultron entrou, concentrar poder, né? Cursão tá aqui, beleza, um rompante e uma potênciazinha aqui, ó, de boa, deixando ele aqui com 6 de energia. Então o oponente não tinha antecipações, eu travei ele, e aí eu vou para o combate. Eu vou usar o Genocídio. Vai causar 3 pontos de dano em todo mundo, ok? Eu preciso descarregar um card, vou descarregar aqui Brutalidade, certo? Mas vamos lá. Eu usei o Genocídio, ok? E ativou o Extrapolar os Limites, ok? Ele está em 0, mas aqui ele está carregando uma potência. Então eu posso usar potência, causando mais 1 ponto de dano em todos os oponentes, certo? Então aí no total vão ser 4 pontos de dano em todo mundo. Vai dar para dar uma limpeza boa aí, para no próximo turno talvez aí entrar o resto do time, certo? Então, mais uma situação, vamos agora para a terceira. Bom, pessoal, vamos agora à terceira situação, tá? Eu tenho o Ultron 1 carregando o Ultron 61K com implantes neurais e o Ultron 14 com Genocídio. No outro lado aqui eu tenho o Ultron 5 com o Ultron 6, o 61K, uma Brutalidade e um Genocídio, certo? E aí eu vou descer 2 personagens.
Dessa vez eu vou descer dois personagens que não são o Tron, tá? Eu vou colocar Sentinela Kree e aí eu escolho um personagem do oponente para ser caçado pelo Sentinela. E aí eu baixo outro Sentinela, escolho outro personagem do oponente. O primeiro entrou com Colisão Devastadora e Incursão Surpreendente, e o outro Concentrar Poder e Rompante de Poder, certo? E aí como é que a gente faz aqui? Primeira coisa, eu vou usar aqui o Tron 1, pago 1, uso implantes neurais e transformo esse Sentinela em um Tron. E dou bônus de mais 1 para todo mundo, que é o Tron. Com o Tron 5, eu escolho implantes neurais e transformo o outro Sentinela também em um Tron. E dá mais 1 para todo mundo. Extrapolar os limites está ativado, então eu posso usar mais uma ação com cada um dos dois. Eu posso escolher usar o efeito do Tron 5. Pego um Tron dos meus recursos para capacitar ele. E aí eu posso usar o efeito do Tron 5 aqui para pegar outro Tron no deck. E aí eu descarto para capacitar ele. Certo? Aquela velha sinergia da capacitação dos Ultrons. E então eu vou para o meu combate. O Sentinela ele vai dar mais 1 pelo fato de ele estar caçando. E ele tem mais 1 para cada implante neural usado. Então ele está com mais 3 de dano. Ele já pode entrar usando a colisão. Então eu uso a colisão devastadora. E ele vai dar 4 penetrantes em um personagem que eu escolher. Certo? Em um personagem alvo. E com esse Sentinela eu vou usar o Rompante de Poder. Rompante de Poder ele dá 2 pontos de dano em até 3 alvos diferentes. Então eu vou lá ter 3 alvos. Um desses alvos vai ter o bônus dele de mais 1. Então aquele alvo lá ele vai receber 5 de dano, né? 2 do rompante, mais 1 dele e mais 1 para cada implante neural usado. E os outros 2 alvos vão receber 4 de dano por causa dos bônus do Tron. Já dá para fazer um estrago danado. E ainda tem mais, eu ainda posso usar aqui o Genocídio por causa de extrapolar os limites. E também posso usar Genocídio por causa de extrapolar os limites. Entendidos? Então, pessoal, são 3 exemplos de 3 situações com os Ultrons, usando o extrapolar os limites, certo? Nesses casos, eu acredito que esse cenário ele tem muito jogo para esse deck de Ultron. Acho que você montar um deck de Ultron sem esse cenário está perdendo muito potencial, certo? Se você está procurando algum desses cards mostrados, não se esqueça de procurar na MTCG Story, que é parceira aqui do canal, tá dando sempre uma força pra gente. Então dá uma olhada lá no site, provavelmente eles vão ter todos esses cards, ok? Antes de finalizar aqui o vídeo, eu vou mostrar para vocês um decklist que eu criei com os Ultrons baseado nessas situações que eu mostrei aqui, certo? O decklist é esse, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para quem quiser olhar com calma, tá? Ele usa os Ultrons e os Sentinelas. Os Sentinelas eles usam, eu usei ele tanto para fazer essa entrada em uma situação favorável, como também é uma opção de abertura de mesa com a investigação silenciosa. Como eles são de baixo custo, eles podem ajudar muito nisso aí, certo? Adaptem para o que você achar melhor. Esse deck eu ainda não testei, fique claro, certo? Mas aparentemente pela sinergia dele é um deck que eu acho que roda bem. Mas vai ser o primeiro deck da iniciativa Vingadores que eu vou montar e testar. E aí eu posso dar um retorno para vocês depois, certo? Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aqui, ó. Só clicar e se inscrever. E até o próximo vídeo. Um abraço para vocês e tchau!